Amados, quando nós paramos para meditar na vida deste homem chamado Noé, nós olhamos para Gênesis. Eu sei que a história de Noé, quando Deus chama Noé, está lá em Gênesis no capítulo 6. A palavra de Deus diz que Deus havia entristecido, rejeitado o mundo daquela época. Deus havia visto a maldade do homem, Deus havia tinha percebido a forma que o homem tinha se corrompido e se perdido, se distanciado da vontade dele, e por esse motivo Deus decide acabar com toda a humanidade, decide acabar com todos os animais, com todos os seres vivos sobre a terra, sobre a face da terra. Então Deus, ele vira para Noé e ele diz para Noé: Noé, eu resolvi acabar com toda a humanidade. Eu vou ler aqui o que está aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 14, se eu não me engano. Gênesis 6, 14. Vou ler a partir do 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti, aqui Deus estava falando com Noé, faze para ti uma arca de madeira de gofé, e farás compartimentos para a arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E aqui Deus, ele começa a dar a planta. Aqui Deus começa a falar como que era para Noé fazer essa arca. Se você for lá para o versículo 8, quando Deus fala que ele decide destruir toda a humanidade, no versículo 7 diz assim: e disse o Senhor: destruirei o homem que criei de toda a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito eles. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, se nós formos olhar para a história, ou meditarmos na história de Noé, nós temos que vir aqui para Gênesis, para que nós possamos entender e perceber tudo aquilo que Deus fez, e o que Deus decidiu fazer através da vida de Noé. Deus, ele acha graça em Noé. Deus, ele contempla em Noé um homem íntegro, um homem temente a ele, um homem que estava caminhando em outra perspectiva do restante do mundo. Nós vemos aqui uma história, irmãos, de um homem que estava vivendo uma vida, creio eu, pelo que a palavra de Deus diz, uma vida reta diante do Senhor. E Deus escolhe esse homem para construir uma arca, para salvar toda a sua família, para salvar a sua casa, a sua vida e a sua casa. Mas não apenas para isso. Talvez Noé, naquele momento, ele pensou apenas: olha, Deus está me dando uma oportunidade de salvar a minha vida e a minha família. Mas na verdade, querido, o plano de Deus ia além da vida de Noé e da família de Noé. O plano do Senhor não era apenas salvar Noé. O plano do Senhor era para que através da vida de Noé, um novo povo fosse recriado. Um novo povo fosse recriado, e hoje eu e você pudéssemos estar aqui onde nós estamos. Mas meditando aqui e prestando atenção na vida de Noé, eu vejo que a vida de Noé, irmãos, depois que Deus os chama, inicia uma rotina na vida de Noé. O dia a dia desse homem. Imagina, amados, você acordar todos os dias com a mesma rotina. Imagina você acordar todos os dias com o mesmo propósito. E foi assim a vida de Noé durante muito tempo. A rotina na vida de Noé, de levantar todos os dias e cortar madeira, pregar as madeiras, medir vigas, serrar outras, Nessa rotina, suportar o calor do sol,
porque ainda não havia chovido na terra. Suportar aquela fadiga, suportar o calor, o peso do trabalho e o pior, o riso, a chacota de muitas pessoas que estavam em volta dele, que dizia: cara, você enlouqueceu, você pirou, como assim? Deus te visitou e mandou você construir uma arca, mandou você construir algo que vai navegar sobre as águas de um dilúvio, de uma chuva que vai vir e vai cobrir toda a terra. Eu imagino aqueles homens virando para Noé e dizendo assim: ei, o que é chuva? Porque se você ler a palavra de Deus, irmãos, a chuva desceu pela primeira vez na face da terra no dilúvio. Até então nunca tinha chovido. O que regava a terra era uma água que brotava do próprio solo e o orvalho que descia do céu. Era o que regava a terra. Não havia chovido na terra até o dilúvio. Então, para todos aqueles que estavam em volta de Noé, aquilo era loucura. E aquelas pessoas rindo, debochando dele, os incrédulos em volta falando: cara, para com isso, porque não chovia. Mas a Bíblia diz, aonde nós lemos aqui, que o que movia Noé era um santo temor. O que motivava Noé era um santo temor. Noé, ele tinha uma rotina, ele tinha algo que ele fazia todos os dias. Às vezes pensamos assim: uma rotina, às vezes a gente tem uma rotina durante um mês, durante uma semana, durante alguns poucos anos. Mas essa rotina na vida de Noé durou 100 anos. 100 anos, irmãos. Sem descer uma chuva. E aquele homem trabalhando com determinação, sem olhar para o lado, sem ouvir as palavras contrárias. Aquele homem determinado em fazer aquilo que o Senhor havia chamado ele para fazer. E o que levou esse homem a ficar 100 anos construindo essa arca? A Bíblia nos mostra no versículo 7 do capítulo 11 de Hebreus, que foi o temor do Senhor e a vontade de salvar sua família. Foi o que moveu Noé, foi o que movia, foi o que motivava Noé a continuar aquela construção. Noé, ele tinha um propósito em seu coração: salvar sua família. Noé tinha uma determinação em seu coração: salvar a sua família, salvar a sua casa. Um homem comum, vivendo um chamado sobrenatural. Eu acho lindo o que Deus faz, sabe por quê? Porque Deus não escolhe pessoas especiais. Deus não escolhe pessoas, sabe, que se destacam, pessoas, sabe, diferenciadas. Não, Deus escolhe pessoas comuns e faz daquelas pessoas comuns pessoas de destaques. Não porque Deus quer destacar a pessoa, não, mas porque Deus quer fazer o nome dele ser glorificado. E Ele usa os pequenos, Ele usa os humildes, Ele usa aqueles que talvez as pessoas não dão nada por eles, mas há apenas algo diferente no coração daquela pessoa que Deus escolhe. O que é? Uma motivação, um temor, uma vontade de fazer o que agrada a Deus, um coração voltado não apenas para o que é certo, mas um coração voltado para o Senhor. Quando lemos sobre Noé em Gênesis, nós vemos que todo mundo estava andando em uma direção, todo mundo estava andando em uma rota.
Mas Noé vai em contramão do restante do mundo e resolve fazer o que Deus lhe pediu, resolve fazer o que Deus havia chamado ele para fazer, mesmo sem a aprovação humana, mesmo sem apoio, mesmo sem um tapinha nas costas, mesmo sem aquela palavra: é isso aí, meu filho, vai lá, é isso aí, parabéns, é muito bom, que bom que você está fazendo a vontade de Deus. Ei, não tinha ninguém impulsionando Noé, não tinha ninguém, querido, incentivando Noé. Não, a única coisa que movia, a única coisa que incentivava ele, que fazia ele permanecer firme, era um santo temor. E eu quero te perguntar aqui, igreja, Lagoinha Manhuaçu, eu quero perguntar para você que está aqui nesta noite: o que move você? O que tem movido você? O que trouxe você aqui hoje? Talvez você ache que foi um convite, foi algo à parte, ou talvez realmente você está aqui hoje e talvez a última coisa que você pensou quando você veio para cá foi em agradar a Deus. Talvez você veio para encontrar alguém querido, talvez você veio para rever os amigos, talvez você veio, para cumprir um protocolo, porque eu preciso ir ao culto uma vez a semana. Ou talvez você está aqui realmente por causa dele. Mas eu te pergunto mais uma vez: o que move você? O que move você? E é sobre isso, querido, que eu quero falar aqui nesta noite. O que impulsionava Noé, o que motivava Noé, era um santo temor. E aqui em Hebreus 11:7, onde diz: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, movido por um santo temor, em algumas traduções está aí, ele temeu para a salvação da tua família, preparou a arca. E pela fé condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que vem da fé. Eu quero falar sobre alguns pontos aqui, sobre algumas coisas que me chamaram a atenção nesse versículo. E o primeiro ponto, a primeira coisa que eu vejo aqui, irmãos, é que Noé, ele tinha uma palavra. Nós lemos lá em Gênesis 6, que Deus, ele acha graça em Noé. E no versículo 14, Deus manda ele construir uma arca. Então, Noé não começou a fazer nada que deu na cabeça dele, não. Ele começou a fazer algo, por quê? Porque ele tinha uma palavra. Havia uma palavra sobre a vida dele. E eu quero te dizer, querido, que esse é o primeiro ponto que me chama a atenção na vida de Noé. Meu amado, você não pode fazer nada sem uma palavra. Tudo aquilo que você for fazer para Deus, toda decisão que você for tomar na tua vida, e não apenas na obra de Deus, na tua vida, faça mediante uma palavra. Faça mediante uma palavra clara, uma definição clara de Deus. Ah, pastor, mas eu achava que devia. Ah, pastor, eu senti. Meu irmão, não é sobre sentir. Não é sobre sentir. É sobre saber, é sobre ter a certeza, é sobre ouvir, é sobre uma convicção. Noé, ele estava convicto que Deus falou com ele. Por isso, ele permaneceu 100 anos construindo aquela arca.
Por isso, durante 100 anos, querido, nada foi capaz de impedi-lo, nada foi capaz de detê-lo. Ninguém, nada nem ninguém conseguiu parar a obra de Deus na vida de Noé. Sabe por quê? Porque ele tinha uma palavra. Ele tinha convicção nessa palavra. Sabe por que às vezes você começa e para? Porque não há convicção em você. Talvez você não tenha uma palavra definida. Ou talvez você está ouvindo vozes. Meu irmão, não são palavras, é a palavra. O que faz a diferença na vida de um homem de Deus ou numa mulher de Deus não são as palavras, é a palavra. Tudo que você fizer, faça debaixo da palavra. Qual palavra, pastor? Da palavra de Deus, querido. Pedro estava lá dentro de um barco, numa tempestade violenta, e Jesus andando sobre as águas, e uns achando que era um espírito e tal, e Pedro grita e fala: Senhor, se é mesmo o Senhor que está aí, manda eu ir ter contigo. Com outras palavras, Pedro estava dizendo assim: se é mesmo o Senhor que está aí, me dá a palavra, para que eu também possa ir até o Senhor. Quando Jesus fala para Pedro: Pedro, venha, ele sai do barco e anda sobre as águas. Sabe por quê, querido? O que faz você viver o sobrenatural é a palavra que vem de Deus sobre a tua vida. Não importa o quão absurdo possa parecer, se você tiver uma palavra, é certo que você vai vencer. É certo que você vai conseguir. Não importa, querido. O que faz a diferença na vida de um homem é a palavra. Ah, pastor, mas Pedro afundou. Afundou porque ele teve medo. Ele teve medo. E quando ele teve medo, ele parou. Parou de quê? Ei, entenda uma coisa. Quando Deus nos dá uma palavra, é para nós caminharmos sobre a palavra, não é para nós pararmos. Quando você para, mesmo sobre a palavra de Deus, se você parar de caminhar sobre a palavra de Deus, você vai afundar. O que fez Pedro afundar não foi o medo. O medo fez ele parar. Mas o que fez ele afundar foi ele ter parado. O diabo, ele tem as formas de agir. Ele tem as maneiras de agir. Às vezes a gente acha que o diabo vai vir, né, com um tridente, um rabo enorme, grandão, aquele chifre, aqueles dentes amedrontando. Não, ele vem com sapatinho de algodão. Ele vem de boa, ele vem tranquilo. Ele vem, sabe, como diz, né, os antigos, comendo pela beirada. Ele não pula no meio do prato onde está quente. Não, ele vem comendo pelas beiradas até ele chegar onde ele quer, irmão. Até ele chegar onde ele quer. Repita comigo: eu preciso apenas de uma palavra. A segunda coisa que eu vejo aqui: como nasce o santo temor? Como temer a Deus? Eu não estou falando de ter medo de Deus. Aqui, temor não tem nada a ver com medo. Amém? Como ter esse santo temor? A própria palavra que nós lemos, o versículo em Hebreus 11:7, nos dá essa direção. Divinamente avisado, inicia assim o versículo. Divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Ou seja, o santo temor nasce da revelação. Da revelação. O temor de Noé não foi fruto do medo, mas de uma revelação divina. A palavra de Deus diz divinamente avisado, ou seja, ele teve uma revelação. Deus se revelou a ele. Deus se manifestou a ele. Porque às vezes nós falamos assim: pastor, mas Deus está presente na minha casa. Deus está na minha casa. Amém, irmão, Ele está na tua casa. Pastor, Deus está no meu trabalho. Amém, Deus está no seu trabalho. Eu acredito nisso. Pastor, Deus está na igreja, nas igrejas. Ele está nas igrejas. Pastor, Deus está no presídio. Deus está no presídio. Pastor, aonde Deus está? Segundo a Bíblia, em todos os lugares.
lugares. Inclusive no prostíbulo. Inclusive num ponto de venda de droga. Deus está ali. Que é isso, pastor? Está? Lógico que Ele está. Mas Ele não se revela. Ele não se manifesta. A presença de Deus é uma coisa, agora a revelação de Deus é outra. Deus está na tua casa, querido? Está. Mas será que Ele está se revelando lá? Porque Deus, Ele só se revela onde Ele tem liberdade, onde Ele é atraído. Deus está nas igrejas? Está. Mas será que Ele está se revelando, se manifestando em todas as igrejas? Divina revelação, querido. O temor, o santo temor, ele nasce quando há uma revelação de Deus. Quando Deus se revela a nós. Pastor, mas como que Deus? Através da intimidade. Busca o Senhor. Clame a Ele. Ande com Ele. A palavra de Deus diz que Deus achou graça em Noé porque Noé andava com Deus. Nós vemos Deus falando sobre vários homens que andavam com Enoque. Como Jó. Homens que andavam a Deus, homens que atraíam a atenção de Deus. Mas imagina, irmãos, a gente gosta que as pessoas falem bem da gente, sim ou não? Quem gosta que as pessoas falam bem de você? Eu gosto que falam bem de mim, amém? Agora, imagine Deus falando bem de você, Mateus. Imagina, Kézia, Deus falando bem de você. Ainda com quem? Deus vira para o diabo e fala assim: ei, Satanás, você tem visto meu servo Jó? Íntegro, fiel, temente a mim. Imagine, irmãos, Deus, não foi o diabo que foi apresentar diante de Deus e falar de Jó, não. Não foi não, querido. Foi Deus que falou. Eu imagino aqui, irmão. Eu imagino como deve ter sido iniciada aquela conversa, talvez, né? A Bíblia nos dá uma parte de tudo. Deus não, na Bíblia não tem a totalidade de tudo que aconteceu na verdade. O restante é revelação de Deus. Mas eu fico assim viajando, irmão. Não está isso que eu vou falar aqui agora, que não está na Bíblia não. É eu mesmo viajando nos meus pensamentos. Eu imagino ali naquela conversa, o diabo chegou, se apresentou diante de Deus, e talvez o diabo começou a acusar algumas pessoas, porque essa é a função dele. A Bíblia diz que durante 24 horas o diabo, o nosso acusador, nos acusa diante de Deus. Se eu tivesse vivo naquela época, talvez o diabo estava lá diante de Deus me acusando. Talvez estaria ali acusando, talvez um de nós. O diabo estava lá, talvez, irmãos, acusando o João, o Joaquim, a Maria, sabe? Talvez estava lá acusando alguém. Aí Deus interrompe ele e fala assim: ei, mas você tem visto o meu servo Jó? Você vem aqui para acusar os meus filhos dos erros dele, mas eu quero falar a respeito daquele que você não consegue achar nele uma falta. Você tem visto o meu servo Jó? É revelação, irmãos. É intimidade. É andar com Deus. Quem anda no Espírito não precisa ver para obedecer. Isso daí é a atitude de quem tem um santo temor, de quem tem intimidade com Deus, quem conhece a Deus. Quem anda em Espírito não precisa ver para obedecer. O santo temor, querido, ele faz você se mover como Noé se moveu. Ele não viu chuva, ele somente ouviu uma voz e obedeceu. Por quê?
Porque ele teve uma revelação. O terceiro ponto. O santo temor, ele produz algo em nós. O santo temor, ele produz obediência e prática. A Bíblia diz que ele temeu e preparou a arca. Ele ouviu, movido pelo um santo temor por causa da revelação, porque o que faz nascer o santo temor. Então vamos lá, pelos degraus que nós estamos caminhando aqui. Primeiro ele ouviu uma palavra, melhor, uma não, ele ouviu a palavra. Primeiro ele ouviu a palavra, depois ele teve a revelação. E por causa da revelação, o santo temor nasce dentro daquele homem. E ao ter o santo temor produz algo. O que o santo temor produz? Ele produz obediência e prática. O temor a Deus, o respeito, a honra, sabe, o saber, o reconhecer, porque tudo isso está dentro do temor. O reconhecer quem Deus é, faz com que nós venhamos obedecer a sua voz, venhamos praticar, venhamos ter atitude que condiz com a voz que nós ouvimos. Porque não adianta eu ter uma palavra, irmãos, não adianta eu ter a palavra, não adianta eu ouvir a voz de Deus, ter a palavra, ter a revelação, mas isso não trazer algo em mim, não trazer uma transformação, uma mudança, um arrependimento. O temor, ele gera algo, ele gera obediência. O temor, ele gera atitude. O verdadeiro temor do Senhor, ele gera ação. Noé não apenas sentiu algo, ele construiu algo. Ei, meu amado, eu estou aqui nesta noite falando para homens e mulheres que vão parar com esse negócio de querer sentir. Não é sobre sentir, é sobre construir algo. É sobre construir algo. Quanto tempo, amado, você está na presença do Senhor? Há quanto tempo você entregou a tua vida para Jesus? E eu te pergunto, nesse tempo todo, alguns 20 anos, 10, 5, 1 ano, 1 mês, talvez você ainda nem entregou a tua vida para Jesus, mas eu quero te fazer uma pergunta. Nesse tempo todo que você está, que você já aceitou Jesus, que você entregou a tua vida para Jesus, o que você construiu? Pastor, eu não construí nada ainda. Eu disse, meu Deus, fomos chamados, amados, para construir algo, para deixar um legado. Vira para a pessoa que está do teu lado e pergunta para ela: ei, o que você construiu até hoje? Ele foi movido pelo Espírito Santo a transformar a fé em obras, promessas em práticas. A Bíblia diz que a fé sem obra, ela é morta. Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. A fé sem obras, ela é morta, irmãos. Ser movido pelo santo temor é obedecer, mesmo quando não faz sentido. Você acha que tinha sentido aquele homem construir uma arca? Não tinha, irmãos. Não fazia sentido aquele negócio. O que Deus estava falando com ele não tinha sentido nenhum, sabe? Mas quando há fé, quando nós somos movidos pelo santo temor e obedecemos, nós obedecemos mesmo quando não faz sentido. Mesmo que custe tempo, 100 anos. Ah, pastor, mas isso está demorando. Eu não aguento, há quanto tempo que eu estou fazendo isso e nada muda. Não importa as críticas, não importa o esforço, não importa nada, irmãos. Apenas construa, apenas faça.
O santo temor constrói arcas de fé em tempos de incredulidade. Então, querido, o santo temor, ele gera o quê? Obediência e ação prática, amém? Mas tem algo mais que o santo temor faz. O santo temor, ele também preserva a nossa família. O santo temor, ele preserva tudo aquilo que leva o teu nome. Ele preserva tudo aquilo que leva o nome daquele que teme ao Senhor. Noé, ele teve uma atitude de construir, de obedecer. Ele foi movido pelo santo temor e ele fez o que tinha que fazer. E a atitude dele não protegeu apenas ele, mas protegeu toda a casa dele. Será que os filhos dele não duvidaram dele, irmãos? As filhas, melhor dizendo. Será que a esposa, em algum momento, não criticou ele? Aquele homem, 100 anos, irmãos, é muito tempo. É muito tempo. Imagina aquela mulher falando com ele: ei, você está bitolado. Você enlouqueceu, você está nesse negócio aí, você só pensa em arca, você só pensa em chuva que está vindo. Noé já passou os 50 anos, até nada. Nada por enquanto, não aconteceu nada ainda. Que dilúvio, que chuva é essa? Que inundação é essa que vai acontecer, Noé? E quando aquele negócio começou a tomar forma, um monstruoso, enorme, aquela arca gigantesca, imagina a mulher, as filhas, os genros, sabe, as pessoas olhando assim: meu Deus, que loucura é essa? O que esse homem está pensando? Nada, irmãos, nada foi capaz de impedir ele, porque ele estava fazendo para a salvação da sua família. O mover de Deus em Noé não foi apenas pessoal. O santo temor fez dele um sacerdote da sua casa, alguém que protege, instrui, guia a família à salvação. Ei, meu amado, deixa eu te dizer uma coisa. A palavra que Deus dá a você não tem a ver apenas com você. Tudo aquilo que Deus, Ele fala conosco, tudo aquilo que Deus, Ele revela a nós, traz juntamente com Ele um peso, uma responsabilidade. Se Noé desistisse, irmãos, se Noé parasse ali no meio do caminho, ele estaria colocando em xeque não, ele estaria perdendo não apenas a própria vida, mas ele ia fazer com que toda a família dele também perdesse. Uma atitude de desistir, uma atitude de falar assim: não quero mais construir, eu vou parar com essa obra, eu vou parar com essa construção, eu vou parar de fazer o que Deus me chamou para fazer. Uma atitude, irmãos, atingiria não apenas ele, mas toda a casa. Quem é movido pelo Espírito Santo se torna referência espiritual em sua casa. Eu costumo falar com a Gisele: quem me levou para a igreja foi a Gisele. Eu nasci no mundo, fui criado no mundo, a vida toda errada, e conheci a Gisele nessa vida errada, só que ela estava desviada na época da presença do Senhor, e ela engravidou da nossa filha mais velha, e aí através disso ela começou a me convidar para ir para a igreja. Eu usava droga, e eu pedi ela para me ajudar, que eu queria parar. E ela voltou para a igreja, começou a me chamar para ir para a igreja. Então quem me apresentou Jesus foi ela. Quem me levou para a igreja foi ela. Porém, quando eu entrei na igreja, quando eu aceitei Jesus,
Jesus se revelou a mim. Aí eu costumo dizer para ela que ela me levou para Jesus. Ela me levou para a igreja. Mas quem levou ela para Jesus foi eu. Porque quando eu me converti mesmo. E durante um tempo, mesmo depois que eu tinha convertido, essa mulher fez de tudo para voltar para o mundo. Mas através da revelação que eu recebi de Deus, eu comecei a construir uma arca. E eu falei: Pai, pode demorar o tempo que for, mas eu não abro mão do meu casamento, eu não abro mão da minha família. O diabo tentou de todas as formas, irmão, ceifar o meu casamento. De todas as formas. Teve uma vez que uma irmã de Deus chegou, a irmã Ruth, já faleceu. Ela chegou e apontou o dedo na cara da Gisele e falou assim: mulher, se você não se converter, se você continuar sendo uma pedra de tropeço na vida do meu servo, eu vou matar você, eu vou levar você. O diabo fez de tudo para acabar com o nosso casamento. Separamos, ficamos um tempo separados, 1 ano e pouco. Eu ali na presença do Senhor, lutando e orando, falando: Senhor, restitui. Eu nunca desisti, irmãos. Eu nunca parei de construir, mesmo quando tudo parecia perdido, mesmo quando tudo parecia que não dava mais certo, que já não tinha mais jeito. A minha família, os meus irmãos, meu irmão, minha mãe, sabe, as pessoas conhecidas falam assim: Pablo, vai viver sua vida, você tem apenas 22 anos. Pastores falando comigo: Pablo, vai viver sua vida. E eu não vou parar de construir. Eu não abro mão, eu não desisto. Hoje estamos aqui, irmãos, 29 anos quase de casados. Temos uma filha de 29, outra de 23. Sabe, Deus restituiu, Deus fez grande obra. Mas por quê, irmãos? Porque decidimos a continuar a obra. Não foi fácil, não foi. Não foi, e às vezes não é. Não é. Mas eu tinha uma revelação, eu tinha uma palavra, eu tinha. Eu lembro, irmãos, como se fosse hoje. Podem ficar tranquilos, eu não vou entrar em testemunho aqui para contar meu testemunho, porque se eu for contar meu testemunho, principalmente esse casamento, é muito grande. Não vou entrar, não vou falar nada aqui. Mas, irmãos, eu lembro como se fosse hoje. Na época eu era de uma igreja batista, grande lá na nossa cidade. Não era Lagoinha na época ainda não, eu não estava na Lagoinha. E eu já tinha conversado com vários homens de Deus e pastores, e eles falando comigo: Pablo, vai viver sua vida, cara. Porque muitas das vezes é isso que as pessoas, até homens de Deus, às vezes mulheres de Deus, falam com a gente, sabe por quê? Porque eles não querem ter trabalho, porque se eles falassem: se luta pelo teu casamento, eles teriam que agarrar comigo no braço aqui, então vamos lá que eu vou lutar contigo. Só que a pessoa não quer trabalho, irmão. Infelizmente, é triste dizer isso. É muito fácil eu virar para você como pastor e falar assim: minha filha, você tem que lutar, você tem que guerrear e tal. Mas e aí, o que eu como sacerdote estou disposto a fazer para te ajudar nessa batalha? A guerra é tua, não é eu que tenho que guerrear não, amém? É você. Mas Deus me colocou aqui para eu poder aliviar um pouco o teu fardo naquilo que eu puder. Só que muitos não querem, irmão. Aí eu lembro, irmãos, que a família dela, a tia dela é da Assembleia de Deus. E a Assembleia é uma igreja mais rígida, né, irmão? É uma igreja mais tradicional, mais rigorosa. Aí eu falei assim: eu vou lá no pastor da igreja da tia Zilda, da minha tia, e vou conversar com ele. Porque eu tenho certeza que aquele homem vai falar: não, meu filho, você tem que lutar pelo teu casamento. Meu irmão, na verdade eu estava precisando de um apoio, sabe? E eu não estava encontrando. Triste dizer isso, mas eu não estava encontrando um apoio no meio do povo de Deus para lutar pelo meu casamento. Aí eu fui naquele pastor, irmão, homem de Deus. Eu não critico nenhum desses, são homens de Deus, amém? São homens de Deus.
mas imperfeitos como eu também sou. Irmãos, na hora que eu conversei com ele, falei com ele da situação, e ele: meu filho, vai viver sua vida. Eu falei: não é possível. Eu acho que eu vou ter que viver minha vida mesmo. Irmãos, eu saí do escritório daquele pastor assim, sem chão. Eu falei: meu Deus, eu vou ter que viver minha vida. E fui descendo as escadarias da igreja, cheguei no portão da igreja. Na hora que eu atravessei a rua para o outro lado, uma irmãzinha do... Quem conhece as irmãs do coque aí, irmão? Meu Deus, essas irmãs são terríveis. A irmãzinha do outro lado gritou: irmão! Oi, irmão. Eu não conhecia, não sabia quem era. Eu lá do outro lado da rua, numa avenida, e ela do lado de cá. Ela podia ter falado assim: espera aí que eu quero falar contigo, eu vou aí. Ou então você vem aqui que eu quero falar com você. Não, do outro lado mesmo ela gritou. Eu estava lá na minha casa, no bairro São Sebastião, um bairro longe de onde a gente estava. Para quem não conhece o de fora, é uma cidade longe, é um bairro longe de onde a gente estava. Eu vim lá do bairro São Sebastião porque eu estava lá orando, e Deus mandou eu vir aqui. Porque ia ter um jovem aqui conversando com o meu pastor. Ela era membro da igreja onde eu estava, conversando com o meu pastor. Isso tudo de um lado da rua, irmão, do outro lado da rua. Ia estar conversando com o meu pastor a respeito de matrimônio. E o meu pastor te deu uma palavra que você não esperava. Aí eu peguei e atravessei a rua, porque eu não ia gritar igual ela, né? Peguei e atravessei a rua, fui lá do outro lado. Irmã, é isso mesmo. O que foi? Você: pois é. Deus mandou eu vir aqui para te fazer uma pergunta. Você quer fazer o que o homem está dizendo que você pode fazer? Ou você quer fazer o que Deus mandou você fazer? A palavra. Lembra? É uma palavra. Eu virei para ela e disse: eu quero fazer o que Deus mandou fazer. Ela falou assim: pois então, Deus mandou eu vir aqui e falar para você: a partir de hoje você não está mais sozinho. Deus mandou eu te ajudar nessa batalha. Irmãos, pensa numa mulher de Deus, irmão. Pensa numa mulher de Deus. Deus usou aquela mulher para entregar tantas profecias para mim, todas se cumpriram. Todas. Pensa numa mulher de Deus. E hoje, para a honra e glória do Senhor, estamos aqui. Sabe por quê, irmãos? Uma decisão. Qual decisão, pastor? Ouvir a palavra, a revelação, ter a revelação. Através da revelação, o temor é gerado. Através desse temor gerado, a minha ação precisa condizer com aquilo que eu ouvi. Não adianta você ter a revelação, não adianta você ter a palavra, não adianta você ter tudo, meu amado, mas as suas atitudes ir para o lado mais fácil. Eu podia ter ido para o lado mais fácil, sim ou não? Podia. Talvez eu estaria pregando a palavra do mesmo jeito. Mas sempre eu ia olhar para trás e eu falar assim: um dia eu resolvi parar de construir uma arca. Mas hoje, irmãos, 26 anos depois, não, 25 anos depois, a Paola fez 23, mais ou menos isso, 24 anos depois que nós voltamos, eu posso dizer: eu iniciei a construção e continuo construindo, ainda não terminei. Continuo construindo, sabe por quê? Enquanto eu e você tivermos vida, querido, nós precisamos continuar construindo. Aleluia. O que levou esse homem a ficar, irmãos, 100 anos construindo essa arca? Foi o temor ao Senhor, a vontade de salvar a família dele. E você acha que você já fez de tudo? Talvez você está aqui hoje e você acha que você já tentou de tudo. Talvez você acha que há muito tempo você está lutando por algo. Mas esse homem lutou 100 anos. Esse homem construiu durante 100 anos. Ele não parou, ele não desistiu. E Deus, amado, nesta noite Ele está falando para você: com
como ele falou para Noé: continue construindo. Está difícil, continue construindo. Está doendo, continue construindo. As pessoas estão apedrejando você, continue construindo. Porque a obra não é tua, é de Deus. Por mais impossível que seja, por mais impossível que você acha que seja, meu amado, foi Deus que te deu a palavra. E se a palavra veio de Deus, é certo que vai acontecer. Noé cansou? Creio que sim. Noé adoeceu durante esses 100 anos? Talvez sim. Houve dias que ele estava se sentindo fraco? Creio que sim, irmãos. Talvez havia dias que Noé levantava e falava assim: Senhor, já passou 60 anos, Pai, e eu sinceramente não consigo entender. Talvez havia semanas, sabe, que a crítica era tão grande sobre a vida de Noé, sabe, a crítica, as murmurações, sabe, as guerras que aquele homem enfrentou, sabe. Eu creio que talvez houve semanas que era um negócio tão pesado, que talvez ele falava: Pai, eu não consigo entender. Sim, eu creio que ele passou por isso tudo. Talvez teve dias que ele parou e pensou assim: eu vou largar essa ferramenta. Talvez ele largou. Teve dia que ele saiu ali, depois de dar uma marretada no dedo: você não aguenta mais. Largou a ferramenta para lá e talvez ia estressado e foi para um canto ficar sozinho. Você: meu Deus, que guerra é essa? Que luta é essa, Pai? Será que foi a tua voz mesmo? Senhor, será que foi o Senhor mesmo que falou comigo aquele dia, há 60, 50, há 30, há 80 anos atrás? Pai, foi o Senhor mesmo que falou comigo? Não é possível. Se foi o Senhor, por que está tão difícil? Às vezes é assim conosco, sim ou não? Mas ele não parou, sabe por quê? Porque ele dizia: o que Deus me falou é maior. O que Deus me falou é maior do que todo obstáculo, do que tudo que possa aparecer na minha frente. Não, com outras palavras, sabe, eu creio que ele olhava para aqueles obstáculos, olhava para tudo que estava acontecendo e lembrava da voz de Deus e falava assim: não, o que Deus tem preparado para mim, para minha família é muito maior. Eu não vou parar, eu vou continuar construindo. Por mais difícil que seja, eu vou continuar construindo. Eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou abandonar a minha fé, eu não vou abandonar as minhas ferramentas, eu não vou abandonar o meu cajado, eu não vou abandonar, eu vou continuar construindo. Deus não iniciou uma obra com você para parar no meio da construção, igreja. Deus não iniciou uma obra para parar no meio, não. Ele iniciou uma obra na tua vida para ir até o fim, para concluir. Quando a obra é de Deus, pode demorar o tempo que for, mas a obra é concluída. Deus me trouxe aqui nessa noite, igreja, para dizer para você: eu não conheço a tua vida, eu não sei como você chegou aqui, eu não conheço os seus pensamentos, mas o Senhor manda te dizer nesta noite: não é tempo de morrer no meio da construção. Não é tempo de parar no meio da construção. Deus te trouxe aqui para te dizer: a obra que Ele iniciou, ela vai ser concluída. Ela vai ser concluída na tua vida. O Senhor te chama para caminhar até o fim. O Senhor te chama para caminhar até o fim. Não é uma parte do caminho, é até o fim. A Bíblia diz que a palavra de Deus diz que o Senhor disse para os discípulos e para todos nós: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Com outras palavras, até o fim. Jesus,
ele foi açoitado. Jesus, ele foi cortado de várias formas. E todo sanguentado, todo machucado ali, quando foram entregar para ele a cruz, se ele ali naquele momento, ele gritasse e falasse: ei, eu reconheço que eu não sou o rei dos judeus, eu não sou isso e tal, eu me arrependo, eu me perdoo e tal, talvez ali eles parassem, e ele talvez não seria crucificado, talvez, mas ele foi até o fim, irmão. Ele não parou no meio do caminho. A Bíblia diz que quando ele estava lá no Getsemane orando, ele virou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele diz: todavia, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Jesus, ele foi movido por um santo temor. Qual santo temor? De fazer a vontade daquele que me enviou, de fazer a vontade do Pai. E eu quero perguntar para você nesta noite, igreja: você tem feito a vontade do Pai? Se Deus se sentasse com você agora, Jesus, dentro de um quarto, somente você e Jesus, Ele sentado numa cadeira e você sentado na outra, de frente para Ele, e Ele te fizesse uma pergunta, e a pergunta seria essa: filho, filha, você tem feito a minha vontade? Qual seria a sua resposta? Ou vamos mudar: se você sentado na cadeira diante de Jesus e você perguntasse para Ele: Mestre, a minha vida tem te agradado? Qual seria a resposta dele? Se ele voltasse aqui agora, ele encontraria você com as ferramentas da construção da obra, qual você tem que fazer com ela nas mãos e você trabalhando? Ou ele encontraria você deitado, sentado, prostrado, cansado, de saco cheio, perdão pela palavra? Como ele encontraria você? Com suas desculpas? Como? Meu amado, Deus me trouxe aqui nesta noite, sabe, para falar para você: se tiver outra coisa que está te movendo, se tiver outra coisa que está te motivando, que não seja um santo temor, veja a tua vida hoje. Talvez não é a palavra que você gostaria de ouvir hoje. Talvez você está aqui hoje visitando a igreja e dizendo: oh meu Deus, e esse pastor vem com essa palavra pesada. Ei, meu irmão, é sinal que Deus te ama. É sinal que Ele ama você. É sinal que, da mesma forma que diz aqui no versículo 8 de Gênesis 6, que Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Qual que é o seu nome, varão? Alisson. Deus está dizendo assim ao Alisson: o Senhor achou graça na tua vida. O Senhor está dizendo assim para você, Odaí: o Senhor achou graça na tua vida. O Senhor achou graça na tua vida, Marcelo, na tua vida, Nicole, na vida de cada um de vocês que estão aqui. É por isso que Ele fala desse jeito. O Senhor nos chama a sermos movidos por um santo temor. Ele nos chama a sermos movidos por um santo temor. Hoje o Espírito Santo, Ele quer nos mover do mesmo modo que Ele moveu na vida de Noé. Ele quer mover com temor, Ele quer mover com fé, Ele quer mover com obediência. Passou os 100 anos, Noé entrou para dentro daquela arca com a sua família e com casais de animais.
ali só estava começando o problema na vida dele. Ele ficou ali, irmãos, um ano e pouco, não lembro agora a data exata, mas foi um pouco mais de um ano, dentro daquela arca, irmãos. Ficou um pouco mais de um ano dentro daquela arca. Foram 40 e poucos dias de chuva, um dilúvio que tampou tudo, todas as montanhas foram cobertas. Mas porém não foi só isso, as águas demorou para baixar. Ela demorou mais de ano para baixar. Então Noé só sai daquela arca depois de um ano, meu irmão, imagina. Você acha que Noé estava o quê? Com ali dentro ali, casais de ratinho, de gatinho, de cachorrinho, poodle que é pequenininho? Não, irmão, lá tinha elefante. Imagina, meu Deus, a sujeira é violenta. Era tudo quanto é tipo de animais, grandes, pequenos, sabe? Um cheiro terrível. E Noé, com apenas 4 mulheres, era ele mais as suas 3 filhas e os seus 3 genros, eles que tinham que fazer todo o serviço ali dentro, de limpeza e de tudo. E durante aquele um ano, irmãos, talvez Noé fosse, meu Deus do céu, não estou aguentando essa caatinga aqui dentro mais. Não aguento mais esse mau cheiro. Eu não aguento. Deus mandou construir. Durante 100 anos eu construí essa arca. Para quê? Para ficar aqui agora aqui dentro desse lugar fedorento? Talvez é essa arca que você construiu. Talvez o lugar onde você está, mau cheiro. O mau cheiro, irmão, sabe o que é? São as lutas, são o problema. É o irmão que às vezes pisa no teu pé. Sabe, é a pessoa que às vezes se desagrada dentro da igreja. É a arca, irmãos. A igreja é a arca. A tua família é a arca. Sabe que às vezes tem mau cheiro lá dentro. São os problemas que aparecem dentro da tua família, os problemas que aparecem às vezes dentro da igreja. E você pensa em quê? Eu vou pular da arca, eu vou sair fora, porque eu não aguento esse mau cheiro mais. Mas eu imagino Noé abrindo a escotilha daquela arca, irmãos, pensando, falando assim, eu não estou aguentando aqui dentro mais por causa da caatinga, por causa do mau cheiro. E quando ele chega lá, né, do lado de fora daquela arca, ele vê um monte de corpo boiando. Dentro da arca há um mau cheiro. Dentro da arca tem problemas, mas do lado de fora tem morte. Meu amado, com toda dificuldade, com tudo aquilo que possa parecer difícil permanecer dentro da arca, dentro da construção ao qual Deus te escolheu para você mesmo construir, é melhor ficar dentro daquilo que você construiu em Deus do que do lado de fora. Porque dentro daquilo que você está construindo em Deus, por mais que às vezes tenha problemas, por mais que às vezes tenha mau cheiro, Deus está ali contigo e pelo menos ali tem vida. Agora do lado de fora, você fora daquilo que Deus ordenou você para construir, é lugar de mau cheiro, é lugar de morte. É difícil dentro, é muito pior fora. Não estou falando de um lugar, não estou falando de igreja, estou falando da presença de Deus. Estou falando daquilo que Deus te chamou para você construir. Existe uma obra, pastor, eu não tenho chamado. Não, meu irmão, todos que aqui estão, Deus chamou você para construir algo. E sempre que você sai fora daquilo que Deus te chamou para construir, você corre um grande risco de ficar como aqueles cadáveres boiando. Se coloca de pé.